Seguinte, nessa aula a gente vai continuar falando sobre álgebra linear, mais especificamente sobre produtos escalares e vetoriais e produto tensorial, em que, começando por produtos escalares e vetoriais, a gente tem que, no matemática, a função que ela vai generalizar a noção de produto escalar é a função dot, em que aqui a gente tem dois vetores. E essa função, que ela é mais geral, ela engloba, obviamente, o caso mais simples em que a gente tem um produto escalar ordinário entre dois vetores, que é definido dessa forma aqui. A escalar B é igual ao somatório de AI e BI. E por que que dot AB é mais geral? Porque ele pode ser aplicado a várias combinações de vetores, matrizes ou tensores com dimensões compatíveis, dando não necessariamente um escalar, porque quando a gente fala do produto escalar de dois vetores, a gente tem como resultado um escalar. Aqui, usando dot, a gente pode ter um vetor ou uma matriz como saída. Então, por exemplo, vamos olhar para esses dois casos aqui. E antes disso, o operador que representa o produto escalar é o ponto. Então, vamos olhar para os dois exemplos em que aqui, ó, reparem, a gente tem dois vetores e a gente vai fazer o produto escalar entre eles. Esses dois vetores, por serem de dimensões compatíveis, a gente tem aqui que isso daqui vai dar simplesmente um escalar. Então, aqui seria o produto normal entre dois vetores. Agora, para o caso em que a gente tem, por exemplo, uma matriz e um vetor, a saída já não vai ser um escalar. Aqui a gente tem uma matriz 3 com três linhas e duas colunas, e aqui a gente tem um vetor. Repara, a saída ela já não é um escalar conforme a gente tinha anteriormente. A saída agora é também um vetor. Então é isso que eu quero dizer quando eu falo que o dot ele generaliza esse produto escalar aqui, ordinário. Agora, vamos falar sobre o produto vetorial, em que o produto vetorial ou produto cruzado em três dimensões, ele é dado pela função cross, em que aqui a gente passa os vetores. E um ponto a se chamar a atenção é com relação ao operador que representa a função cross. Porque esse daqui é o operador. Só que ele é obtido apertando, por exemplo, ESC cross. E não, por exemplo, ESC e o asterisco. Opa, eu fiz errado aqui. Deixa eu colocar de novo. Deixa eu apagar essa célula. Aqui, ó. ESC cross é o produto vetorial. Agora, ESC asterisco não é o produto vetorial, e sim o times. Então, são coisas diferentes. Tanto é que o tamanho deles também é diferente aqui. Então, é importante não ter essa confusão. Agora, vamos olhar para um exemplo em que a gente tem aqui dois vetores. Vamos tomar o produto vetorial entre eles. Tomando o produto vetorial entre esses dois vetores, a gente tem esse vetor aqui como saída, em que, de forma mais geral, a gente tem, por exemplo, esse caso aqui, ó, em que a gente tem vários vetores e o cross ele vai produzir um vetor que vai ser totalmente antissimétrico e que vai ser também ortogonal a cada vetor de entrada, porque, afinal de contas, isso aqui vai ser um produto vetorial e é isso que o produto vetorial vai fazer. Então, olhando para esse caso aqui, ó, em que a gente tem três vetores de dimensão 4, cada um deles, se a gente tomar o produto vetorial, a gente tem aqui, por sua vez, um vetor de dimensão 4 e esse vetor ele é ortogonal a cada um desses vetores aqui individuais. Prosseguindo agora, vamos olhar um exemplo em que a gente vai pegar identidades vetoriais selecionadas. Porque, repara, aqui ó, vão ser criados quatro vetores genéricos no espaço tridimensional e a gente vai testar algumas identidades vetoriais que seriam tanto tediosas para serem avaliadas manualmente, mas com matemática fica tranquilo da gente fazer essa avaliação. Ou seja, vamos pegar aqui ó, e construir o vetor A, o vetor B, o vetor C e o vetor D. Vamos construir esses quatro vetores aqui, em que, por exemplo, ó, o A seria o quê, né? O A seria isso aqui, ó. E o B, o C e o D seriam análogos ao A.
Agora, ó, se a gente, por exemplo, pegar as identidades vetoriais conhecidas, a gente pode ver se elas batem, né? Vamos só tirar o simplify aqui. A gente tem isso daqui. Agora, passando do simplify, a gente tem que isso é verdade, ou seja, que essa identidade vetorial aqui se verifica. De forma semelhante, essas outras identidades vetoriais aqui, envolvendo o produto vetorial e o produto escalar, também vai se verificar, e essa daqui também vai se verificar. Então, a gente tem essas identidades vetoriais aqui verificadas usando esses vetores construídos e os produtos vetoriais e escalares. Agora vamos para o produto tensorial, em que o produto externo ou produto tensorial ele vai ser definido como o conjunto de todos os produtos possíveis dos elementos de dois tensores, que então formam um tensor de posto igual ao produto dos postos de seus fatores. Isso vai ficar claro já já o que quer dizer. Em que o matemática ele fornece algumas opções para a gente implementar um produto tensorial. Basicamente, duas delas. Uma que é mais geral, que é no caso através da função alter, que vai fornecer um produto externo generalizado, no qual essa função f aqui vai ser aplicada a todas as seleções possíveis de elementos do nível superior de cada lista fornecida, aqui. De forma que, se f, por exemplo, tiver 2 slots, vão ser necessários 2 listas, 3 listas para 3 slots e por aí vai. O que isso quer dizer? Vamos pegar aqui, ó, e analisar o que representa o produto externo generalizado, ou produto tensorial. Essa função alter aqui, ela, conforme eu falei, né, dá o produto exterior generalizado da lista I, formando todas as possíveis combinações, enfim, dos elementos de menor nível, enfim. O produto exterior generalizado possui essa sintaxe e a função TensorProd, que é uma outra forma de implementar o produto tensorial, possui essa sintaxe aqui, em que a gente passa diretamente os tensores. E qual que é a diferença básica entre elas? Porque eu disse que tem essas duas formas de implementar o produto tensorial. A diferença básica entre elas é que aqui no TensorProduct a gente já tem uma operação definida que vai ser executada, que é a operação produto tensorial. Aqui, com esse produto exterior generalizado, a gente pode definir essa operação de forma que não necessariamente vai coincidir com o produto tensorial. Então, a gente pode dizer que esse produto tensorial é um caso particular do produto exterior generalizado para o caso em que a gente tem esse times aqui. Vamos ver o que isso quer dizer, né? Deixa eu só minimizar aqui, ó. Por exemplo, antes disso, deixa eu limpar A e B, que a gente usou anteriormente. Deixa eu limpar A e B e vamos realizar esse produto tensorial aqui entre o tensor AB e o tensor XYZ. Então, repara aqui que o produto tensorial fez. Pegou A, multiplicou por X, A multiplicou por Y, A multiplicou por Z, e deu aqui nessa primeira entrada. Pegou B, multiplicou por X, por Y, Z, e deu aqui nessa segunda entrada. Isso aqui seria o produto tensorial entre esses dois vetores. Agora, a gente poderia ter implementado esse produto tensorial dessa outra forma aqui, ó, usando a função alter, que é o produto exterior generalizado. Só que aqui, ó, repara, além de passar os vetores, eu tenho que passar o que vai ser feito através com esses vetores. Que no caso, a operação que eu quero que seja executada seja de multiplicação. Então, fazendo isso, a gente obtém o mesmo resultado. Só que, por exemplo, eu escolhi times aqui. Só que se eu tivesse escolhido, por exemplo, plus, teria dado diferente. E então, esse caso aqui, ó, já é diferente desse aqui, em que, conforme vocês podem ver, o produto tensorial ele vai ser um caso particular de alter, quando o alter possui na sua primeira entrada a função times, que é a função de multiplicação.
Porque eu poderia passar aqui outras funções que não necessariamente a gente teria, aliás, que a gente não vai ter a mesma forma que a gente tinha aqui. Então, posso ir passando outras funções aqui, que o produto exterior generalizado vai generalizar essa noção do produto tensorial. Em que, aqui, ó, só para ficar entendido o que está fazendo, né? Vamos pegar a função plus. O que ele está fazendo? Está pegando esse primeiro elemento, somando com esse primeiro elemento, somando com cada um, né? E colocando aqui na nossa primeira entrada da matriz. B, fazendo a mesma coisa. B mais x, by, bz. Então, o produto tensorial é estritamente multiplicativo. Já o produto exterior generalizado, a gente pode escolher qual função que a gente vai passar aqui. Então, não precisa ser necessariamente uma multiplicação. Então, deixa eu voltar aqui. E, bom, voltando, aliás, prosseguindo, vamos olhar para esses exemplos aqui, ó, em que a gente vai construir dois tensores. O tensor AT e o tensor BT, que fundamentalmente são matrizes. Essa matriz aqui é 2×2, essa matriz aqui 3×3. Então, construídas essas matrizes, a gente tem aqui AT no seu formato de matriz e BT no seu formato de matriz. A gente pode realizar o produto tensorial entre elas, usando, por exemplo, a função alter aqui. Em que aqui, ó, eu vou passar um f aqui, em que f pode ser uma função qualquer, conforme a gente viu anteriormente. Então, realizando esse produto tensorial, repara, a gente tem esse tensor aqui gerado. Então, esse produto tensorial dá esse tensor aqui, para o caso em que a gente tem essa função f. Mas, por exemplo, a gente colocasse times aqui, a gente já obteria vezes. Então, essa é a ideia do... Estava f, né? Isso. Então, essa é a ideia do produto exterior, em que, conforme eu falei em aulas bem anteriores a essa daqui, um vetor é um caso particular de um tensor, uma matriz é um caso particular de um tensor, de forma que o tensor é um elemento mais geral. E, bom, não vou entrar em tantos aspectos aqui da álgebra linear, mas então está aqui a caracterização um pouquinho completa, né, para quem de repente está mais familiarizado já com os tensores. Só que na prática a operação com eles se dá dessa forma que eu estou fazendo aqui. Mas, enfim, por hoje é só. Vejo você na próxima aula.